Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Bem-vindo aqui ao nosso parque temático científico do Grupo da Luz, juntamente aqui com a Terra Convexa e a Terra Globo. Obrigado por todos ter vindo e vamos aí assistir uma grande explicação dos nossos monumentos. O Grupo da Luz tem aqui presente nosso monumento, o Relógio do Sol, mais o Analema e a Rosa dos Ventos. E o último que nós estamos apresentando é o Polário, feito recentemente. O Grupo da Luz tem o compromisso de mostrar o caminho, de nortear, indicar a luz, desbloquear as mentes bloqueadas, exatamente, direcionar, ir para o norte. Tá? Então, o Grupo da Luz, com todo esse compromisso de mostrar o caminho, o desenvolvimento, orientações, traz até vocês Annelise e Teodoro para continuar aí a apresentação do Polário. Boa tarde a todos, que bom estar com vocês. Nós tivemos a missão em 29 minutos, numa dessas noites frias, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, de criar um monumento científico. Nós saímos de uma palestra do nosso orientador, Urandir Fernandes, o presidente da Aquila Pesquisas, onde ele explicou para nós um dos fenômenos que acontece quando a gente abre a janela. Nós estamos hoje vendo o Sol e a Lua diferente. Nós vemos eles mais achatado e maior. Então, esse fenômeno que tem acontecido diante dos nossos olhos, ele não é explicado pela ciência, pelas agências internacionais. E nós questionamos o que está acontecendo com o sistema Terra. E a partir desta palestra que Urandir fez para nós, ele nos explicou. É a presença de um corpo celeste. Esse corpo celeste se chama Nibiru. O corpo celeste de Nibiru se aproxima numa determinada trajetória. Então, ele falou para nós um pouco do que seriam esses efeitos e a partir desta palestra, em outubro, nós criamos, todo o Grupo Luz desenvolveu esse monumento científico. E então, quais foram as informações que a gente procurou? A primeira deles foi que o sistema Terra passa por uma influência magnética de Nibiru. Para que a gente pudesse fazer essa identificação no nosso monumento, nós fomos buscar, então, a história mais antiga que fala sobre ele, que é exatamente a Tábua Suméria dos Anunnakis. Então, eu convido vocês depois a pesquisarem as Tábuas Sumérias, os muitos livros que tem sobre eles, sobre Nibiru, e uma placa em específico, uma tábua de argila, estava grafado o símbolo de Nibiru, que é esse que vocês veem aqui. Aqui em cima, muitos de vocês reconheceram, parece-me que este símbolo é também de uma das religiões que utiliza esse símbolo? Sim, exatamente. Nós fomos buscar, nós não temos referência sobre ele ainda, porque este corpo celeste demora a sua órbita, demora 3.600 anos para passar pelo sistema Terra, porque ele tem uma elipse muito alongada. Quando nós começamos a desenvolver esse monumento, quando a gente pensou no tamanho da elipse, nós pensamos o seguinte: bom, se a gente fizer aqui na Terra convexa, o final da órbita deve ser lá no milharal. Mas a gente põe assim, que fica subentendido que é infinita. E nós, ao pesquisar esse monumento, nós tivemos a oportunidade de ter muitas informações que Urandir gravou em áudio e vídeo. Essa inclinação aqui, essa inclinação aqui? 27 graus? Como estão? 27 graus de elíptica. De elíptica, né? Tá. Outra coisa que elas vão botar aqui, a cordilheira, essa que vai submergir.
Pode ser. É nesse ponto aqui mesmo, aqui, ó? Brasil e África. Bem aqui assim. Bem aqui. Aqui, ó. A ponta. Aqui, Annelise, ó. Isso. Tá, então é isso. É bem maior, sabe? Essa elipse aqui é bem maior assim. Ela é Mas tá maior. bom, mas dá pra representar bem assim. É bem maior a elíptica do que tá aqui, mas o Urandi tá dizendo que dá pra representar bem. Mas se vocês quiserem fazer uma coisa maior, aumentar a elíptica, tá bom. Quer dizer, no último dilúvio ele passou aqui, né? Aqui, ó. Né? Foi aqui. Não. Morte. No último dilúvio. No último dilúvio ele passou assim, ó. Passou bem beirando aqui, ó. No norte, no norte maior. Aí ele jogou a calota pra lá, pra cá. Tá. É assim. Porque essa elíptica, ela vai fazendo assim, ó. A elíptica muda também. Vai mudando assim. Ela vai no bailado cósmico. Dos anos 8 anos atrás ele passou aqui. Agora ele tá vindo aqui. Quem tá aqui na Terra enxerga ele aqui, ó. Mais 20 graus. Quando ele tá passando. Nós vamos enxergá-lo então. Sim, já dá pra enxergar. Agora vai chegar o de olho, né? Mas essa é E aí, qual é o tamanho de Nibiru em relação à Terra? Na proporção. Ele é maior, ele é menor? um quarto da Terra. Um quarto da Terra. Menos que E Nibiru será acompanhado por 7 satélites. Então, vocês estão vendo essa representação porque a ciência chama este planeta, a NASA chama agora esse planeta como planeta 9, planeta X, estrela flamejante, planeta vermelho, por isso a gente fez essa referência. E na Bíblia, no Apocalipse, ele tem a referência como absinto. Absinto é esse corpo celeste que trará inúmeras mudanças para o sistema Terra. Para falar um pouco sobre essa trajetória que a gente acabou por descobrir nessa nossa pesquisa para preparar esse monumento para todas essas pessoas, o Teodoro, como engenheiro biofísico e estuda muito a astrofísica também, convido aí vocês a assistirem também as lives sobre a mini era glacial que se aproxima. Ele vai poder explicar toda essa confluência que está acontecendo agora no sistema Terra. Nós fizemos também questão de mostrar, escolhemos como tema esse monumento que se chama Polarium. Quando a gente vai num planetário, a gente vai ver planetas. Quando a gente está diante de um polarium, nós vamos identificar os polos magnéticos. Então eu vou fazer aqui um bate-bola rápido para buscar essas informações que a gente foi pesquisando à luz da ciência atual. Nós sabemos que a ciência que a gente estuda aqui é a ciência lilarial, que está à frente do nosso tempo 15 bilhões de anos. Mas um dos nossos amigos nos disse também, mas a ciência de vocês é o caminho. Então, o que nós temos aqui é uma confluência de informações dessa ciência de 15 bilhões com aquilo que a gente conhece agora. Então, Teodora, primeira pergunta, quando a gente olha aqui o sistema Terra, então essa aqui é uma maquete exatamente igual à maquete da Terra convexa. Quando a gente olha aqui, onde é o norte geográfico, onde é o polo norte magnético e onde é o polo sul? Oi, boa tarde a todos. Bem, essa maquete eu acho incrível porque ela pode ser usada para mostrar o que é o sistema Terra ao longo das eras, tanto do ponto de vista físico, e a gente vai ver também tanto do ponto de vista de dimensões. É uma coisa que eu acho realmente incrível. Muito bem. O que nós fizemos aqui é tentamos usar a técnica dos antigos, sem GPS, sem nada, para alinhar onde é que está o norte. Como nós já tínhamos lá, na Rosa dos Ventos, o norte verdadeiro, então puxei uma linha na direção do norte. Está me ouvindo bem? Bom, então puxei uma linha de lá e aí puxei uma linha do centro aqui para lá exatamente na paralela. Com isso nós conseguimos alinhar o norte, que a gente chama o norte físico, o norte geográfico, o norte verdadeiro, porque o norte magnético tem uma deriva ou tem um ângulo em torno de 11 a 12 graus,
do norte físico. Então, essa maquete está alinhada pelo norte verdadeiro, que seria o norte físico. E aí nós conseguimos encontrar essa famosa terra que a ciência não fala, mas que nós sabemos que existe, que é o norte maior. O norte maior é muito importante, mas a gente ainda não sabe da total importância dela. Por enquanto, nós temos essa interação entre o que é a terra convexa, da forma em que está ali inicialmente, mas além disso, nós temos aqui embaixo o que nós conhecemos como dorsal mesoatlântica, que é a cordilheira mais alta que a gente tem no sistema Terra, mas está submersa no Atlântico. Ela se estende no norte físico da Islândia até o sul em relação à Antártida. O que está por baixo da Terra é realmente um dos pontos principais para nós, do ponto de vista da deriva do Polo Norte magnético, que já está começando a acontecer. Onde é o Polo Sul, então? Então, o que a ciência fala naquela coisa redonda lá, que o Polo Sul é a Antártida, né, que está representada aqui. Mas para nós, na realidade, é muito coerente que a gente tenha um limite para as águas. E esse limite é esse contorno de gelo que a gente considera o Polo Sul. Porque o que determina o Polo Sul, veja bem, realmente é o Polo Norte. O Polo Norte magnético é que vai determinar na sua interação o que é o Polo Sul. E o Polo Sul para nós é toda a borda em torno do sistema Terra, em torno das águas, contendo as águas e interatuando magneticamente com o Polo Norte magnético. Teodoro, quando a gente ouviu a palestra do Urandir, que explicou que o Sol estava diferente e que a Lua estava diferente, ele explicou que era a presença de um corpo celeste que se aproxima, conhecido como Nibiru. Como um corpo celeste, né? Porque nós saímos assim, ele explicou isso e a gente voltou nos 29 minutos para o nosso ponto, que fica ali no trono, e todos nós nos perguntamos assim, como que isso pode acontecer? Como um corpo celeste influencia o que a gente está vendo do Sol e da Lua? Bom, isso é pela composição da nossa atmosfera. Isso seria a lente atmosférica. E tem uma composição, vamos dizer para mim, dupla, no sentido de que, por um lado, é uma composição de gases, nitrogênio, oxigênio e outros, em menor quantidade, mas ao mesmo tempo vapor d'água. Onde é que qualquer magnetismo poderia atuar? Exatamente naqueles gases que, quando ionizado, se transforma num plasma. Então, plasma é um gás ionizado. Significa que ele tem um campo elétrico e um campo magnético. Ora, se ele tem um campo magnético, então ele é passível de ser influenciado por algum objeto que produza uma pressão magnética ou uma atração magnética. Então, essa atmosfera que sofre a pressão magnética de Nibiru está fazendo com que a lente atmosférica fique achatada, ou seja, os gases da atmosfera ficam achatados. Como o vapor d'água está junto, também fica. Então, o que acontece? Se você olhar através da água ou qualquer objeto, você vai ver que esse objeto é maior. É o que acontece pela refração. Então, a refração é que faz que qualquer coisa que você olhe através das gotas d'água, das partículas de água, fique maior. Agora, se essas partículas são achatadas, como está sendo por estar junto dos gases que têm influência magnética, ele também fica achatado. Nesse ponto, então, nós estamos vendo agora, por essa influência magnética, esse achatamento da atmosfera como lente, como parte óptica, que tanto o Sol quanto a Lua e qualquer objeto, qualquer corpo celeste que a gente consiga enxergar através da atmosfera seja maior. Mas ao mesmo tempo, quando ele nasce, que é o caso do Sol, que a gente vê, ele fica achatado. Por onde, então, Nibiru se aproxima? Qual é a marcação para nós que a gente colocou aqui nessa maquete? Por onde se aproxima e o que significa essa pressão magnética que Nibiru vai fazer sobre o sistema Terra? Bom, nós marcamos aqui a saída
no horizonte de Nibiru, que fica pelo sudeste. Por que nós marcamos? Porque temos a informação de que ele sai no quadrante de Saturno. Saturno sai exatamente nesse ponto. Se vocês olharem aqui, o nascer do Sol no amanhecer, aqui mesmo, nesse ponto aqui, vocês vão ver Saturno e um pouquinho embaixo, um objeto um pouco menos visível, que é Nibiru, mais ou menos a 25 graus de altura. Então, ele está saindo, ele está entrando no sistema Terra pelo sudeste. A importância que tem para a gente Saturno não é que a órbita seja igual, apenas a saída dele, porque as órbitas são diferentes. E Saturno, pelas informações que a gente já obteve, parece que deve ser um corpo celeste ou uma estrela errante muito importante para todas as civilizações que estão. Porque, recentemente, não só aqui, mas também agências espaciais internacionais apontam de que Saturno está acontecendo diferentes objetos ou frotas vindos a partir de Saturno. Saturno também tem uma outra conotação em toda a história das religiões e das civilizações, não é? É isso mesmo. Por isso que eu falei que essa maquete dá para ver não somente a parte física do sistema Terra, mas eventualmente a interação com outra dimensão. Por que estamos falando isso? Porque se Nibiru está saindo por esse ponto e ao mesmo tempo temos uma frota daqueles que vêm para ajudar a humanidade também por esse ponto, isso nos leva a pensar de que é um caminho natural para qualquer viagem, vamos dizer, intergaláctica, alguma coisa assim que se aproxime do sistema Terra. É por isso que a gente pensa que eventualmente esse quadrante é um quadrante dimensional, ou é um quadrante que permite a entrada de outras dimensões para a terceira dimensão. Agora, Saturno tem outra importância ao longo dos tempos em relação a que o homem precisa, que é comida. Saturno marcava, por exemplo, tanto por os egípcios, que tem o tempo sótico muito importante para ele, mais importante que Júpiter. Júpiter é um planeta gigante, não é isso? Por que não Júpiter e sim Saturno? Porque Saturno aparece exatamente no solstício de inverno. Esse solstício de inverno, para os romanos, por exemplo, que é 21 de dezembro a 25, marca o tempo em que o Sol entra na escuridão, o solstício de inverno. Esse momento, então, eles permitiam que os escravos e os trabalhadores largassem as ferramentas e tivessem, assim, uns dias de folga. E eles, romanos, utilizavam esse tempo para dar presente para os amigos e para visitar, da mesma forma que a gente faz hoje, né? No Natal, porque Natal, na realidade, é a Saturnália que, né, sabe, aquela religião mostrou que é Natal, mas na realidade é a Saturnália. Esse monumento permitiu para que a gente também percebesse toda a importância dos astros no nosso dia a dia. E algumas perguntas que a gente pouco se faz. Por que significa Saturday, o dia de Saturno? Monday, o dia da Lua. E então, e sempre há essa referência ao Sunday, o dia do Sol. Então, às vezes as pessoas falam para nós, mas vocês estudam os astros? Claro, porque isso faz parte do seu dia a dia, caso você ainda não tenha percebido. E hoje nós estamos na super quinta que tem a ver com Thor, né? Enfim, voltando aqui ao monumento, algumas informações que a gente recebeu também que nos deixaram muito intrigados. De que a primeira vez, nesta fase, que a órbita, né, pelo que está escrito nas tábuas sumérias, a órbita de Saturno, a órbita de Nibiru possui 3.600 anos do sistema Terra, ou um SAR, quando se fala na linguagem dos sumérios. Essa enorme elipse mostra duas coisas para a gente. Primeiro, que chegou nossa vez. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos algo muito importante para fazer nessa alteração que vai ocasionar no sistema Terra. A outra é o que existe do lado de lá para que a elipse tenha essa excentricidade tão grande. Nós ainda não temos uma resposta, porque uma elipse
Pela matemática tem 2 focos. Sabemos que o sistema Terra é um. O que será que existe nos confins da Terra para que tenha essa órbita? Quando Nibiru se aproximou, graças à palestra do Urandi. Há 8 anos atrás ele passou aqui. Agora ele está vindo aqui. Quem está aqui na Terra enxerga ele aqui, ó, a 20 graus. Ele nos informou que quando Nibiru se aproximou em 2012, ele se aproximou por debaixo da Terra no norte e demorou 8 anos para passar pela parte rochosa da Terra para que surja no sudeste. E agora ele vai demorar 40 anos para passar para onde a gente vai conseguir visualizar, ou seja, na parte visível da abóbada celeste. Ou seja, mostra uma diferença de movimento. Teodoro, o que pode acontecer, o que pode causar um corpo celeste que passa do norte para o sul em 8 anos e essa outra parte da trajetória demorar 40 anos? Uma pergunta importante, mas só para complementar, terça-feira é Marte e o Deus da Guerra. Bom, é muito interessante que Nibiru tenha aparecido em 2012 pelo norte, né, pelo norte maior, e ele teve uma órbita muito excêntrica e elíptica, onde a gente suspeita que um dos focos está em cima do sistema Terra. É por isso que ele, vindo por baixo, teve uma espécie de estilingada, vamos dizer assim, de chegar em 8 anos. Porque, aparentemente, o normal seria ficar 40 anos em cima, como vai ficar, em cima da abóbada celeste. Então, o que aconteceu? É provável que tenha um outro objeto que tenha uma influência magnética em cima de Nibiru. Então, de repente, a própria interação Terra-Nibiru devido à polaridade quando o Nibiru passa por baixo. Porque magneticamente nós temos sempre um dipolo, o ímã, né? Tem o polo norte e o polo sul. A gente sabe que polos iguais, né, se repelem e os contrários se atraem. Pode ser que tenha também esse tipo de interação, mas a gente está pensando que poderia existir outro objeto aí por baixo que tenha causado conjuntamente a estilingada no sistema Terra-Nibiru. Um corpo celeste do tamanho de Nibiru, e nós também perguntamos a ele. Então, afinal, qual é o tamanho de Nibiru em relação ao sistema Terra? E nós tivemos essa informação que Nibiru tem 1/4 do tamanho da Terra, um pouco menor, equivalente à Lua. E aí nós perguntamos para o Urandi, bom, nesses 40 anos, né, nessa trajetória, Nibiru pode trazer alguns objetos com ele e o que pode acontecer com o sistema Terra? E isso ele é explicado também pelo magnetismo. Então, eu queria que você falasse um pouco do que é esse magnetismo e o que pode trazer junto com o Nibiru. Na realidade, você fez 2 perguntas. O que Nibiru traz junto e o que significa magnetismo? Mas o que eu queria falar inicialmente, lá naquela coisa, e falar do sistema solar. E nós estamos falando do sistema Terra. Agora, em relação ao sistema Terra, não existe nada mais importante do que a própria Terra. Tanto é assim que ela é maior do que qualquer objeto que a gente esteja vendo nesse momento. Não estou falando das estrelas, que é uma outra coisa, a gente não falou ainda. Mas qualquer objeto errante que passe por aqui é bem menor do que a Terra. O Sol é bem menor do que a Terra, a Lua é, Nibiru é. Então, quem comanda? É o sistema Terra. Então, agora vamos para a pergunta. A influência magnética, naquela coisa redonda, diz que, pelo movimento rotacional da Terra, o magma gira em torno do núcleo de ferro líquido, produzindo por piezo eletricidade um campo elétrico, que tem imediatamente um campo magnético. Ora, mas se a Terra não gira, como é que vai criar esse tipo de campo magnético? É outra coisa. Então, o que seria? Então, vamos entender um pouco o magnetismo. O que é o magnetismo? Na realidade, o magnetismo é um movimento de cargas. Uma carga positiva ou uma negativa que estejam se mexendo, eles criam um campo elétrico. Esse campo elétrico cria instantaneamente um campo magnético. Então, estou dizendo, magnetismo é
movimento. Movimento de cargas. Ora, movimento leva a gente a algum lugar, não é isso? Vocês já ouviram, por exemplo, que Deus é movimento, não é isso? Então, movimento. E tudo que nós temos do ponto de vista de interação magnética, malha magnética, tudo isso realmente é movimento. Eu tenho estudado através de uma universidade na Alemanha 55 galáxias para ver a interação magnética entre todas elas. E o que a gente aprendeu simplesmente é que realmente o nascedouro de cada estrela num movimento é que continua mantendo esse magnetismo que interage no universo inteiro. E essa interação, é claro, nós temos o sistema Terra interatuando com eles. Essa é uma das perguntas. A outra não me lembro, qual é? Quando a gente ouviu que Nibiru estaria trazendo 7 satélites junto com ele, aí nos fez pensar que pode atrair outras coisas. Isso, exatamente. Então, aqui nós temos uma das coisas principais que nós temos nesse momento, que seria os terremotos, sismo. Como o Nibiru arrasta um monte de objetos, inclusive grandes blocos de gelo, grandes blocos de rocha, e aquilo que a NASA está constantemente dizendo para a gente que asteroides estão passando perto da Terra, estão passando sim. Mas o que aconteceu principalmente nesses 8 anos é que Nibiru carregou tudo isso, blocos de gelo, pedaços de rocha, asteroides, seja lá o que você puder pensar a respeito. E como a Terra por baixo tem uma espécie de abóboda, né, rochosa, o que aconteceu? Ficou batendo. Pá, 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 pá. Ora, cada batida dessas embaixo da Terra produz uma vibração, né? Essa vibração se transmite naturalmente para a superfície da Terra. E onde isso vai parar? Vai parar exatamente nos pontos onde a corteza terrestre, neste caso o que importa para a gente é na dorsal mesoatlântica, nos pontos mais fracos, nos pontos que têm mais debilidade. Mas não somente isso, essa batida frequencial, essa vibração também se complementa com a pressão magnética que eventualmente Nibiru e outros objetos celestes que nesse momento estão interatuando com a Terra se unem para formar exatamente esse efeito de sismo. E vamos falar daqui a pouco. E então, estudando que blocos de gelo, né, com um caminho de Nibiru, vem aí, bota velha, por lá, tem suspensão, lixo espacial, vem tudo rodando por aí, pá, bateu na calota embaixo. Começou a vibrar a Terra, começam os terremotos. E aí, assim nós identificamos na maquete um dos pontos mais frágeis da cordilheira, que fica exatamente nos Açores. E ao estudar, então, os abalos sísmicos dos Açores, nós também nos deparamos que o exército americano tem um satélite geoestacionário sobre os Açores. Por quê? Ali todos sabem que é o ponto mais frágil. Então, quando os terremotos começarem a acontecer nos Açores, significa que o caldeirão está pegando fogo, que tudo vai se mexer. Esses terremotos causam também o quê? Bom, sim, é muito importante, nós vamos chegar nisso agora. Mas antes disso, terremotos já estão acontecendo no Nordeste brasileiro. E esses terremotos estão situados no oceano, no mar. E eles estão atingindo uma escala, na escala Richter, uma frequência em torno de 6. 5.8, acredito. Os parceiros falam que quando chegar a 6 será já o início do que vai acontecer em conjunto com outras coisas para uma coisa que a gente chama mini era glacial. Bom, mas os Açores são o ponto mais fraco onde pode acontecer um mega terremoto. Mas esse mega terremoto vai criar um mega tsunami. Mas por que é o ponto mais fraco na dorsal mesoatlântica? Porque exatamente nesse ponto que fica mais ou menos a 2.000 quilômetros do Estreito de Gibraltar, no Oceano Atlântico, é um ponto onde há um encontro de 3 placas. A placa norte-americana, a placa da Eurásia e a placa africana. Ora, onde estão se encontrando, né? Um fica se encontrando com o outro, não faz parte da mesma formação, é um ponto mais fraco. Então, é ali exatamente onde toda essa interação, principalmente agora a magnética, vai fazer com que tenhamos
o que a gente esteja esperando, um terremoto de grande magnitude. E aí vem o que você poderá falar a respeito, onde nós temos que estar para quando aconteça essa subida das águas. Nós aqui aprendemos durante esses 20 anos um ditado bem simples. Quando a água bater na canela, não volta para trás nem para pegar a bolsa. E eu acho, então, que nós estamos agora muito perto desse fenômeno. O que a gente estudou é que toda a região costeira, tudo aquilo que está abaixo de 225 metros em relação ao nível das águas, isto pode ser lavado por uma grande onda, por um tsunami. Então nós estamos vendo agora uma confluência. Esse monumento traz para a gente todos esses pensamentos. A confluência de terremotos. Quando os terremotos começam, tsunami. Depois nós temos que ver o movimento dos vulcões. Quando nós temos vulcões, nós temos temperaturas quente e frio, quente e frio. E aí começam ventos. Ventos que cidades como Zigurates estão preparadas com a sua arquitetura para suportar até algo que a humanidade ainda não conheceu, que são 400 quilômetros por hora. Então nós estamos diante de um momento terrestre muito delicado. E além disso, nessa maquete também, nós tivemos a oportunidade de saber da mudança do polo norte, atual magnético, para o outro polo norte. Eu queria muito que você pudesse explicar para a gente o que isso acontece e os efeitos depois nas calotas. Tudo bem. Só para complementar, o que cria o vento? Isso é muito importante. Será que alguém lá em cima sopra e nós temos vento? Vento, não sei, as pessoas não se perguntam, né? Como é que sai o vento? O vento é diferença de pressão. Então, o Brasil é um grande exemplo de ter vamos dizer, uma forma de ter sempre calor. Calor significa pressão alta. E para o sul nós temos a pressão baixa, que é o frio. Há uma luta até titânica entre o sul e a parte continental do Brasil para ver qual é a pressão que vai ganhar. Quando ganha a pressão baixa é que nós temos frio, nós temos uma interação de vento e temos chuva. Mas normalmente quem ganha é sempre aqui o continente onde está o Brasil, que é pressão alta. Exatamente isso. Muito bem. Agora, do ponto de vista magnético, a deriva que a gente conhece do Polo Norte magnético vem aproximadamente da época de 1855, quando as primeiras medições foram feitas, e o Polo Norte magnético estava perto das ilhas do Canadá. A partir daí ele foi se deslocando e nesse momento passou um pouco ao norte do ponto do norte geográfico, indo para o leste para a parte onde está a Rússia, né? Bom, mas o que importa é que essa velocidade de deslocamento até agora é de 60 km por ano. Mas nós estamos falando de um deslocamento do Polo Norte atual para aquele que seria o Polo Norte, que vai ter 300 mil anos no mesmo lugar, para Nordeste, lá onde está Fortaleza. Entre mais ou menos as Ilhas Fernando Noronha e a África, por que ali? E, mais uma vez, isso nos leva à dorsal mesoatlântica. Alguma coisa vai surgir aí que vai ser uma coisa assim, parece que extraordinária, porque o mundo vai ficar com assombro vendo o que vai surgir aí. Mas o que importa é que esse deslocamento vai ser um deslocamento de 10.500 quilômetros. Ora, nós estamos em 2021, nos compromissos 2028, 7 anos. Nós vamos ter a mini era glacial. Quando? Bom, não sabemos exatamente, mas vamos supor que a mini era seja em 5 anos. Então, um dos sinais principais da mini era é o deslocamento do Polo Norte magnético. Então, vamos supor que seja em 3 anos. Ou seja, nós teremos um deslocamento de 10.500 quilômetros em 3 anos, 3.500 por ano, 10 quilômetros por dia. Isso é um caos total na navegação, tanto aérea quanto marítima. Nós podemos sim ter navegação, mas navegação visual. A gente olha onde está voando e aí a gente sabe. E do ponto de vista da navegação marítima será costeira. Nós temos que ter a costa a 50 milhas, mais ou menos 70 quilômetros, a gente vai saber onde que a gente está navegando.
Bom, eu estou falando isso porque se tiver inteligência artificial para tentar acompanhar o que vai acontecer, pode ser que consiga ser seguido, mas um caos vai ter. E eu costumo falar uma coisa que ninguém sabe, o público não sabe, que as cabeceiras das pistas de aterrissagem são pintadas à noite. Por quê? Porque está havendo deslocamento magnético, então eles pintam com números diferentes. Os números estão marcando de 10 a 360 graus. Então, por exemplo, se a cabeceira está pintada 07 e a torre dizer, você vai aterrissar na 07R. Por quê? Porque os grandes aeroportos sempre têm pistas paralelas. Normalmente R vai direita e L leste esquerda. Mas à noite eles pintam. O que era 07 pode passar a 08, que é 80 graus. Ninguém sabe. Quer dizer, o público não sabe, porque ninguém vai querer voar. Mas isso está acontecendo sempre. Para que vocês tenham, então, o piloto tem que estar muito atento sempre para o lugar em que ele vai aterrissar, porque no meio do voo, se o voo for muito longo, poderá haver uma alteração magnética significativa. Agora, então, esse deslocamento do Polo Norte atual para o Polo Norte, que estará aqui mais ou menos entre Fernando de Noronha e a África, é um deslocamento muito grande e poderá ter caos e outras consequências do ponto de vista magnético. Outras consequências que também a gente aprendeu nessa palestra com o Urandir foi: haverá, com 72% de chance, um deslocamento das calotas polares, indo no sentido norte-leste. Teodoro, o que significa e onde estão essas calotas polares? Eu acho que na realidade é a calota do norte, né? Que tem calotas, e isso não é muito. Se você entrar no Google, ele vai te dizer que praticamente não tem nada, isso tem água, não é verdade. Para quem tem aquele telefone Samsung mais novo, se você procurar horário mundial, Londres, qualquer coisa, e entrar no mapa que está no Samsung, ele mostra uma grande extensão de terra no norte. Me chama muito a atenção porque Samsung é uma empresa muito grande, mundial, né, séria, tem um board, a diretoria, enfim. Por que ela faz isso e o Google não mostra? Bom, é uma grande pergunta. Então, eu acho que realmente eles estão mentindo para a gente o tempo todo, não somente em relação ao que acontece lá em cima, mas aqui embaixo em relação ao norte e em relação ao sul. Ao norte porque você não pode penetrar porque está cheio de militares. A maior base dos Estados Unidos chama-se Evergreen. Está exatamente, parece que no meio ali desse território. Só que você não consegue entrar, porque no norte tem militares da Rússia, dos Estados Unidos, tem da Inglaterra, tem da França, tem da Noruega, tem da Suécia. Você não consegue. Da Dinamarca. E no sul você não consegue porque tem todos os países que estão ali, não te deixa. Os Estados Unidos tem 5 bases na Antártida. A Rússia tem 3. A Inglaterra tem 2, a França tem 1 e assim por diante. E onde está o Brasil na Antártida, que entrou somente em 1975? E eu considero que deram um prêmio de consolação para o Brasil, porque a base Comandante Ferraz está aqui na pontinha, numa ilhota aqui, que está bem longe do centro do que eles consideram a Antártida. Então, você sabe, né? Nós somos sempre controlados. Mas nós estamos aqui para dizer o contrário. Ela está perguntando se, na hora em que a onda leva, se ela também mostra alguma coisa que está submersa. É muito possível, porque nós não temos informações se haverá uma mudança no eixo do planeta, como aconteceu em 2017, onde a Terra se inclinou 0,2 graus, a água que estava no Brasil alagou a Índia e a Rússia. E isso a gente consegue perceber quando a gente olha essa maquete ou aquela grande quando você sobe no mirante. Se outras coisas irão emergir, nós ainda não sabemos. É muito provável. O que nós sabemos em relação ao grande dilúvio que foi de Noé há 13.500 anos atrás, quando Nibiru esteve muito próximo do sistema Terra, deu outra rasante, nós sabemos que sobre a atmosfera que existia sobre nós, ela simplesmente choveu.
choveu equivalente a 52 quilômetros que existia de vapor da água em suspensão, e hoje nós temos uma camada equivalente a 3 quilômetros. Essa diferença de 52 para 3 é o que choveu. Choveu o suficiente para que essa cordilheira, essa coluna mesodorsal atlântica, que hoje nós vemos aqui mais baixa do que o nível da Terra, ela fosse provavelmente habitada. Porque aqui debaixo existem pontes submersas, onde hoje, mesmo através do Google, nós conseguimos identificar algumas linhas. Então, já nos foi dito que ali eram pontes. Olha, se tinham pontes, alguém trafegava, o nível da água era mais baixo. Estamos, então, outra vez numa possibilidade de uma mudança geofísica equivalente à época de Noé. Nós não temos a informação de dilúvios, mas nós temos a informação de grandes ondas que vão devastar, porque nós estamos diante de várias confluências. Nós temos a presença dessa parte magnética que o Teodoro explicou, a partir de um corpo celeste. Ao mesmo tempo, junto, nós temos uma diminuição do mínimo solar, que o Teodoro vai explicar. Nós temos a presença das ondas moduladoras, como foi visto há alguns dias atrás, para quem estava aqui na Fazenda Cruzando o Céu, e existe então a possibilidade, uma séria alteração na magnetosfera, que é capaz de permitir a chegada de raios cósmicos, de raios luminosos, ou de todas as diferentes frequências e direções que podem atingir o ser humano. É preciso lembrar também que interferências magnéticas, elas são capazes de alterar o nosso comportamento. Então, quando nós olhamos essa maquete, esse monumento da Terra convexa com esses novos polos, é preciso lembrar que o ser humano ele está dentro de um campo magnético, e uma alteração tão importante como essa é capaz de levar as pessoas a tonteira, loucura, a falta de discernimento em saber o que é certo, o que é errado, a pessoas fisicamente passando mal. E estarão bem somente aquelas pessoas com uma alta frequência mental, carga elétrica, para que essas confluências neste exato momento do sistema Terra não atinja você. Então, hoje nós estamos, na verdade, num momento privilegiado, porque nós estamos aqui para passar todas essas informações e ajudar a humanidade que não sabe o que está acontecendo. Teodoro Souza. Bom, em relação ao Sol, é muito importante que agora nós estamos no mínimo solar. A ciência fala que o Sol tem um comportamento de 11 em 11 anos, ele muda. Então, de mínimo solar pode passar para um máximo solar, tem acontecido isso periodicamente. Mas o que significa mínimo solar? Isto que é importante. Mínimo solar significa que o Sol está emitindo menor radiação. Essa menor radiação do Sol permite, então, que tudo quanto venha de fora, os que a gente chama de raios cósmicos galácticos, entrem com mais força no sistema Terra. Então, o mínimo solar está permitindo que esses raios cósmicos entrem com mais força, e isso é uma das coisas que aconteceu em 1645, no chamado mínimo de Maunder, quando tivemos uma mini era glacial. Então, esse é um dos momentos que nós estamos esperando agora. Vou passar agora, então, para a Cristina. Depois a gente consegue explanar muito mais tudo isso que a gente pode ver olhando essa maquete. Obrigada. Obrigada, uma boa tarde a todos. Bom, eu quero dizer que esse não é o total de monumentos que o Grupo Luz tem. Nós temos aqui, no trono, a bobina, o iglu e o trono, todo feito com 7 metros de ferro. Temos também no Milharal, né, que é o monumento da Serra Caiada, uma alusão ao Rio Grande do Norte, e temos também o Jardim da Babilônia, que é uma alusão ao Jardim Suspenso da Babilônia. Além desses, vocês têm todos os parques temáticos aqui à disposição de todos vocês, e eu espero que todos vocês curtam bastante. Tem muita coisa gostosa para a gente viver aqui nesse local, e eu creio que vocês vão aproveitar muito. Eu quero agradecer a todos, e agora no final
todos vão receber, quem não recebeu, esse mimo do Grupo Luz, que é um presente para todos vocês. Obrigada. Obrigado.